Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso último webinar do ano. Hoje a gente vai receber o Dr. Ricardo Brugger, ele é coordenador técnico em hematologia na DASA, dentro do NTO de Alphaville. Ele é graduado em farmácia, possui pós-graduação em análises clínicas e toxicológicas pela UFMG, MBA em gestão e estratégia de negócios, MBA em gestão de pessoas e lideranças, especialista em hematologia e imunohematologia em banco de sangue. Atuante há mais de 20 anos no mercado das análises clínicas, e ele vai falar um pouquinho hoje sobre a importância e evolução dos contadores hematológicos. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, aceitar participar com a gente de mais um webinar que é tão importante para transmitir o conhecimento para várias pessoas, né? E a palavra está com você. Obrigado, Ana. Muito boa noite. Boa noite a todos. É um tema extremamente importante dentro da medicina diagnóstica hoje, né? Quando a gente vai falar sobre a evolução de contadores hematológicos, a gente pode ampliar, né, esse nosso conhecimento hoje dentro do mercado, né, de análises clínicas, e citar até como alguns exemplos, né? Pensando na evolução aí de 10, 15 anos atrás, né? Aonde que nós já chegamos em todos os segmentos, né, em todas as áreas de medicina diagnóstica. Se nós voltarmos um pouquinho no passado e começarmos a pensar, né, numa rotina que nós fazíamos dentro de um laboratório, como que a gente fazia um exame de urinálise, um exame de bioquímica, um exame de espermograma, né, um grupo sanguíneo, onde que praticamente nós fazíamos todos os exames manuais, né, muito pouco semi-automatizados. E hoje, com a demanda que nós temos hoje, desde pequenos laboratórios, né, até grandes laboratórios, como que essa inovação, essa evolução de equipamentos veio trazer uma segurança, uma qualidade para todos nós, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, os contadores hematológicos e vamos lá atrás, como tudo começou. Acredito que muitos nem ouviu falar, ou se ouviu, nunca viu, né? Como que a gente liberava um hemograma lá no passado? Então, tinha toda uma técnica para se liberar, né? Nós trabalhávamos aí com essas câmeras de Neubauer, né? Então, nós tínhamos todo um preparo, uma diluição da amostra para fazer. Então, não era simplesmente, né, quando a gente tinha um equipamento para fazer e colocar o sangue lá e liberar os resultados, nós tínhamos todo um preparo. Para você liberar um exame de hemograma, você praticamente liberava aí com uns 10 minutos de todo o preparo que você tinha que fazer até na hora de fazer a hematoscopia de uma lâmina. Então, aqui eram alguns exemplos, né, quando que a gente usava um líquido Torch, né, que era para alisar os eritrócitos, né, para você corar uma lâmina, você tinha que usar ou a violeta genciana ou a azul de metileno, usava a pipeta de toma. Então, é algo que hoje praticamente você nem ouve falar nisso mais, né? E aí você tinha, né, as células coradas para levar no microscópio e fazer essa leitura. As coisas começaram a melhorar na década de 50, né, quando Wallace Coulter implantou, né, o primeiro equipamento pelo princípio da impedância. Então, o que, que era isso, né? Eletrodos de platina, onde as correntes elétricas passavam entre eles, né? Então, o que, que acontecia? Essas células, elas passavam entre esses eletrodos, havia uma interrupção do pulso. E essa obstrução da célula estava relacionada, né, com esse tamanho da mesma. Então, com uma baixa quantidade de sangue total, era capaz, né, de saber quantas células estavam presentes ali naquela amostra. E aí, o que, que se avaliava, né? No sangue total, era avaliado as hemácias, né? Nós tínhamos uma diluição com embolizante para fazer o WBC, a série branca, e a plaqueta ela era contada pelo método de Fônio, né? E esse slide que está aí era um Coulter, né, onde era usado um dos primeiros, principalmente na área hospitalar e pequenos laboratórios de porte médio, né, era algo que foi uma inovação, né, para laboratórios, liberação de hemograma, e nem existia essa parte de reticulócitos ainda. E com o avanço, né, dos contadores, nós temos no mercado, né, desde os semi-automatizados, dos automatizados e totalmente automatizados, que são aqueles que os semi-automatizados, hoje ainda laboratórios de pequeno porte utilizam, onde você faz todo o preparo da amostra, né, para depois você liberar o resultado.
totalmente automatizados, a gente vai falar vários portfólios adiante, né, que hoje te dá uma garantia muito grande na liberação de resultado em um curto tempo de prazo com a maior qualidade. Nós temos no mercado hoje fornecedores, né, que têm vários portfólios para que você possa estar de acordo com a sua rotina dentro do laboratório, se você tem um volume pequeno, se você tem um volume grande, qual que é a forma que você vai escolher o equipamento e o que ele vai trazer de benefício para você, né? Para você liberar um resultado de hemograma com uma confiabilidade, uma qualidade, né? Hoje, se você tem uma rotina dentro do seu laboratório que você faz 2.000, 5.000 exames, você vai ter um equipamento próprio para isso, né? Agora, se você tem uma rotina de grande escala, uma rotina que você tem uma capacidade de mais de 12, 15 mil testes, o que vai te trazer, né, essa garantia que dentro de 24 horas aí você tem todos os exames de hemograma, até mesmo por causa da estabilidade, já liberado? Então, hoje no mercado você tem uma gama de equipamentos, né, de uma gama de fornecedores que você pode buscar o que de melhor esses equipamentos trazem para você. Não só pensando na qualidade, né, na confiabilidade, em questão de custo, que entra comercial, mas eu sempre falo que é importante quando você vai ter essa aquisição, seja uma compra, seja um comodato, em que um coordenador, um supervisor, né, qual a hierarquia que seja dentro de um laboratório de análise clínica, ele esteja muito presente com o gestor para fazer essas escolhas. O que de bom, o que de melhor no mercado está sendo oferecido e que vai agregar, né, no meu laboratório. Hoje, né, no laboratório que eu trabalho, a gente usa, né, a linha da Madre, do BC 6800 Plus, que é o que nos atende. Nós trabalhamos com 2 linhas, são 4 equipamentos, né, e um corador. É uma capacidade produtiva, né, que nos atendem. Eu vou falar de algumas vantagens, né, que uma linha de produção hoje traz de benefício para um laboratório de grande porte. São inúmeras vantagens, né? Eu citei algumas aqui de extrema importância, mas não é só vantagem, né? É lógico que não adianta você também ter um equipamento, né, de ponta de linha, sendo que você não tenha, né, uma equipe totalmente treinada, capacitada, né, para fazer a liberação daquele equipamento para atender a sua rotina. E, além disso, nós também temos que ter, andando lado a lado, a garantia da qualidade e a tecnologia de informação. Sem esses dois, nós também não conseguimos andar. Por quê? As vantagens, ela vem mediante as informações que nós temos agregadas a esses 2 outros setores que trabalham junto dentro do laboratório de análises clínicas. Alguma das vantagens de automação, né? Hoje, como eu falei, você escolhe um equipamento, né? Se é um equipamento que ele te atende fazer 60, 70 exames por hora, perfeito, ele está dentro da sua rotina. Mas se você tem uma linha de produção em larga escala, que você precisa de ter uma demanda maior, você precisa de um equipamento que te atenda com uma agilidade que te dê até 200 amostras por hora, né? Hoje, pelos testes já realizados, né? Se você coloca aí, por exemplo, nessa linha de produção que eu tenho hoje, ele tem essa capacidade de me dar 160 testes por hora, né? E ainda assim, se eu coloco hemograma com reticulócitos, né, em alguns equipamentos que aí essa quantidade varia muito entre 65 e 85, a gente consegue alcançar aí de um delay que nós temos, né, lógico, de TI, do resultado subir ou de uma repetição, de 120 amostras por hora. Então, isso vai depender muito daquele equipamento que atenda o seu laboratório, a sua demanda, né? A reprodutibilidade, né? Você tem uma máxima precisão determinada medição, um armazenamento de dados, né? Um equipamento, antes, você teria que fazer um backup, não existia backup de rede, né? Ou a memória ela muito curta, você, às vezes, de tempo em tempo, teria que deletar os resultados. Isso aí, para nós hoje, que trabalhamos com auditorias anualmente, várias auditorias, né? De extrema importância a gente ter toda uma rastreabilidade. Você tem uma linha, um equipamento que tem um armazenamento de dados com mais de 500 mil exames, isso traz uma garantia, uma confiabilidade muito grande para nós, né? O número de células contadas também é de extrema importância, né? Se você libera, né, uma porcentagem de 100, né, 100% de células, mas que esse equipamento ele faz uma contagem próximo de 5.000 células para depois te dar 100, é uma garantia muito grande que você tem na hora de fazer a análise hematoscópica.
Vários parâmetros, células indiferenciadas também é de extrema importância. Então, se um equipamento hoje ele é capaz de te dar vários índices em que, quando você for fazer sua hematoscopia, você faz ela com segurança, isso te traz uma confiabilidade muito grande. O RDW, por exemplo, né, que é a variação do tamanho entre os glóbulos vermelhos, o volume plaquetário médio para auxiliar, né, o diâmetro das plaquetas, se tem ou não se tem grumos plaquetários, é de extrema importância, né, amostras, principalmente quando a gente pega paciente de plaquetopenia, paciente que nós precisamos, né, no caso aí de colocar em banho-maria para aquecer essa questão. Os glóbulos vermelhos nucleados, a análise de NRBC, é muito importante quando o equipamento ele libera para você uma global total e ele faz a correção em cima dos eritroblastos. Isso aí também é de extrema importância, né? Identificar as células imaturas, né? O IMG, né? Que detecta para você que existe um desvio à esquerda, né? Dos promielócitos, mielócitos, metas, suspeita de blastos, linfócitos atípicos, né? O IRF, por exemplo, que é um parâmetro relacionado a reticulócito, né, que auxilia muito no diagnóstico precoce da anemia. Isso aí é de extrema importância, pessoal, e é igual eu falo, não é só a questão das vantagens, nós temos que colocar, acima de tudo, a qualidade técnica, né? A importância que nós temos, né, por trás de um equipamento que traz muitas vantagens é esse treinamento técnico que é necessário ter, né, de um técnico bem treinado, de um analista bem treinado para fazer as avaliações, né? Nós vamos trazer aqui agora uma parte em que é de extrema importância, que é a avaliação de um resultado final para ir para uma hematoscopia. Então, assim, os princípios, né? A impedância, né? A condutividade, que é a célula e corrente elétrica. Logo à frente a gente vai ver um vídeo que vai mostrar muito bem, né, essa questão. Nós temos aí o Leiter Scattering, né, que é a incidência do laser na célula. Então, o que ele avalia? Né? Ele avalia o tamanho da célula, o núcleo da célula e o grânulo da célula. Como que ele faz isso? Através de uma fluorescência, né? Ele tem uma incidência do laser e uma emissão de luz, né, para marcar essas determinadas células. Hoje, principalmente para quem já trabalha com citometria de fluxo, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, a dispersão do laser e o corante da fluorescência, ele traz esses dados sobre essas células. Além disso, nós temos também a parte do histograma, né? Então, é onde que eu falei que quem já trabalha com citometria de fluxo já tem um conhecimento muito grande. E isso veio também para os equipamentos de hemograma. Então, não só pelos índices hematimétricos, mas sim pela dispersão das células e a coloração, nós conseguimos identificar essas células, principalmente da série branca, né, como que elas estão distribuídas e de que forma que a gente faz essa análise geral. Então, nesse histograma, ele é capaz de diferenciar, né, como vocês estão vendo nesse slide, qual que é essa porcentagem de monócitos, de linfócitos, né, que são as células principais de neutrófilos, eosinófilos, né, e principalmente o INR. Então, através desses índices e os dados demográficos, né, você consegue, de uma forma geral, avaliar todo um resultado. E através dele, quando você vai para a lâmina, você já tem tudo em mãos, né? Fica muito mais fácil você fazer essa parte da hematoscopia. O slide, o vídeo que nós vamos mostrar aqui agora vai clarear um pouco, né, isso que eu estou falando. Então, na hora que vocês forem fazer, né, uma escolha no laboratório, igual eu falei, seja de pequeno porte ou de grande porte, né, vocês busquem o que há de melhor no mercado, façam uma pesquisa, né, o que vai me atender, né, naquele volume de exame que eu tenho e num TAT que eu tenho de liberar, né, esses exames de hemograma. Então, se eu tenho um volume X, eu preciso de um equipamento que ele seja Y número de exames para liberar. Ou se ele vai me liberar 2.000 por hora, se ele vai me liberar 10.000, 15.000, isso aí vai depender do laboratório de vocês. Então, eu vou passar um videozinho aqui bem rápido, coisa de 4 minutinhos para vocês verem, né, essa importância que é dessa escolha de um equipamento. Bem-vindo à aula mágica de hematologia da Mindray. Vamos fazer maravilhas usando nossas mãos. A humanidade é sempre curiosa sobre si mesmo. Um mundo misterioso. Na busca de melhorar a saúde, muitas ferramentas nos ajudaram a explorar o nosso incrível corpo. Com a lupa, as pequenas coisas se tornam evidentes para nós. Com o microscópio, vimos células e, pela primeira vez,
percebemos que o sangue não era apenas um fluido, mas continha muitas células diferentes. Nós abrimos uma porta para um mundo novo. Vimos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e muitas outras substâncias. Em seguida, descobrimos ligações surpreendentes entre elas e muitas doenças, como bactérias, infecção, malária, câncer e AIDS. Então, ficamos muito interessados nestas células sanguíneas. Implementamos o princípio Coulter para contar o número de células e colorimetria para medir a hemoglobina. Conseguimos agrupar as células brancas do sangue em 5 partes: basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, linfócitos. Deixe-me mostrar-lhe como a Mind Ray cumpre esta tarefa. Vamos tirar o sangue deste tubo. Primeiro, adicionamos um lisante para romper todas as células vermelhas do sangue. Assim, temos apenas as células brancas do sangue. Estes são materiais fluorescentes. Eu os coloco nas células, assim elas aderem umas às outras. Agora eu uso um raio laser de alta energia para atravessar as células. O raio laser se dispersa nas células em diferentes ângulos e nos dá informações diferentes. O laser e a fluorescência se encontram e as células estão sendo examinadas. Em seguida, nós os colocamos em um cubo mágico de acordo com seu tamanho, complexidade e intensidade de fluorescência. Sim, eles estão posicionados com precisão de acordo com o espaço onde os seus grupos pertencem. Você pode vê-los de frente, de lado, de cima e de baixo. Eles se parecem diferentes a partir de ângulos diferentes, e todas as células são colocadas em seus lugares. Vamos ver, temos linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. O que são estes? Isto é uma célula imatura? Isto é um linfócito atípico? Isto é um glóbulo vermelho nucleado? Vamos examinar mais profundamente os glóbulos vermelhos nucleados. Esta vez, colocaremos um lisante mais forte nas células. Novamente, as células vermelhas são rompidas. Mas podemos ver, obviamente, 2 ou 3 glóbulos vermelhos nucleados. Aqui elas tiveram suas membranas nucleares rompidas. Em seguida, com um corante fluorescente e raio laser, o que podemos ver? Este grupo de células não são células brancas, nem glóbulos vermelhos maduros, mas em vez disso, glóbulos vermelhos nucleados. Análise de NRBC. Vamos voltar a dar uma olhada nos glóbulos vermelhos. Primeiro, esferificamos todos os glóbulos vermelhos. Análise de reticulócitos. O que temos? Este é um reticulócito e este é um glóbulo vermelho. Os reticulócitos mostram diferentes intensidades de fluorescência de acordo com sua maturidade, porque eles contêm diferentes quantidades de ácidos nucleicos. Vamos ver estes cubos mágicos novamente. Através de dispersão de laser e corante fluorescente, as células são assentadas em posições específicas. Isso nos fornece informações muito necessárias para a análise das células sanguíneas. E esta é a nossa tecnologia SF Cube. O analisador de hematologia assistido com o SF Cube é mais preciso, eficiente e confiável do que antes. Este é o BC 6800. Trazendo-lhe tecnologia exclusiva com uma abordagem inclusiva. Bem-vindo. Bom, pessoal, esse é o vídeo que eu queria ter mostrado para vocês. E um ponto de atenção que eu gostaria de falar é que, em primeiro momento, quando vocês forem fazer a escolha, quando eu disse de um equipamento, né, que vocês busquem no mercado aquilo que há de melhor e que atendam vocês.
né? Mas o mais importante é que vocês tenham a oportunidade de conhecer, de visitar algum laboratório que já tem aquele equipamento, que vocês possam ver o funcionamento dele. Vocês ter a segurança de que, quando vocês fizerem a opção por aquele equipamento, ele vai trazer para vocês essa garantia, essa qualidade que vocês procuram dentro do mercado. Assim como eu mostrei lá atrás um portfólio de fornecedores, vocês têm hoje no mercado uma gama de equipamentos que vocês podem trazer para dentro do laboratório de vocês, essa implantação. Mas busquem esse conhecimento, busquem inovações. A nossa rede de laboratório no Brasil inteiro ela é muito grande, então nós temos muito contato, né? É muito comum você trocar ideias com colegas, né? De saber qual equipamento que ele utiliza, né? Ah, você está bem com ele? Então, assim, me fala alguma coisa. Existe a possibilidade de eu conhecer o funcionamento desse equipamento? Porque muitas vezes a gente possa, né, fazer algumas escolhas que não são escolhas certas, né? E a gente vai ter um certo trabalho, principalmente quando nós estamos fazendo validação, quando nós estamos trabalhando com hemograma, que nós temos aí 20 e tantos parâmetros para fazer uma análise, uma validação. Então, será se todos aqueles parâmetros nos atendem? Nós temos que buscar essa informação, nós temos que buscar essa qualificação. É de extrema importância que, nesse ponto, o coordenador, o supervisor, esteja interagido com o gestor do laboratório, né, o diretor do laboratório, para que, quando vocês fizerem a escolha, vocês façam a escolha correta e o equipamento, né, que vai atender realmente vocês. Quando nós fizemos a escolha, né, nós buscamos o que há de melhor no mercado, né, até nós chegarmos no equipamento que nós utilizamos hoje, essas duas linhas que eu já falei, que a gente trabalha aí, né, essas duas linhas do BC 6800 da Magna, né, elas realmente nos atendem perfeitamente, né, o volume de exame que nós temos hoje, né, atende dentro das 24 horas que nós trabalhamos para a liberação dos resultados de hemograma e reticulose perfeitamente, e assim é o mesmo que eu digo para todos vocês, de um laboratório pequeno porte até um laboratório de grande porte. Façam a escolha correta. Busquem informação antes de vocês fecharem, né, um negócio. Nós estamos aí no mercado aberto, livre para vocês fazerem a escolha que vocês quiserem, né? Hoje eu estou falando um pouquinho do que eu utilizo hoje dentro do meu laboratório, né? Então, isso aí é para que vocês tenham como exemplo, né? A gente buscar essa qualidade, essa garantia. E é igual eu falei com vocês, não adianta também só você ver a parte do equipamento, ou você corre atrás, né, dos dois, principalmente, setores que eu falei, que tem que andar junto conosco, que é a garantia da qualidade e a tecnologia da informação. Esses três juntos, eu tenho certeza que vocês não vão fazer uma má escolha. Então, Ana, eu acho que isso é um pouquinho que eu gostaria de falar, né, para esse público que está nos ouvindo aí, né, essa abertura que tem, né, esse facilitador de buscar no mercado que nós temos de melhor, né, a oferecer, e fique à vontade caso você queira fazer, né, alguma colocação também, né, mas de antemão é o que eu digo para todos, né, a escolha, principalmente não só eu como, né, o laboratório que eu estou hoje atuando, estamos muito felizes, né, com os resultados que nós temos, né, e assim eu desejo para todos aqueles que pensam ainda em fazer as mudanças, em previsões, né, dos anos seguintes, buscar no mercado esses equipamentos que dão aí uma condição melhor de trabalho para todos. É isso. Muito obrigada, doutor Ricardo. Primeiro, obrigada pela apresentação, foi ótima. Quem trabalha mais tempo no laboratório teve um déjà vu agora, né? Passando por todas as tecnologias, todas as etapas. Só quem já trabalhou com equipamento de 3 partes, né, que fazer lâmina de todas as amostras, sabe um equipamento bom pode ajudar na rotina. Sem dúvida alguma. E quando eu falo de tecnologia, de TI, é óbvio, né, que hoje no laboratório que atende, né, vamos colocar aí mais de 1.000, vamos no baixo, né, de 1.000 hemogramas aí por dia, quando você trabalha com parâmetros, né, dentro de um equipamento que você faz a validação, inserindo todos aqueles flags de liberação, né, junto com, lógico, com toda uma assessoria médica por trás, você ainda tem essa vantagem muito grande, né, você não necessariamente precisa de levar, né, para hematoscopia, para microscopia, 100% das lâminas.
você tem os parâmetros dentro dos valores normais que você consegue liberar. Então, às vezes, de toda a sua rotina, né, dependendo do seu grupo, né, de amostra que você recebe, né, não só do seu estado, como do Brasil inteiro, né, você tendo esses parâmetros, você consegue diminuir essa quantidade de células, de lâminas que você lê. Então, você tem aí uma porcentagem de 12 ou 15, né, de acordo com o laboratório, de acordo com os flags dele. Isso facilita muito a liberação dentro desse período de estabilidade da amostra também. Isso é de extrema importância. Sim, e acho que vale ressaltar também que, assim, a confiança no equipamento que você está mexendo é muito importante também. Então, assim, na minha experiência como assessora hoje, né, atualmente, e como analista, muitos anos de bancada, muitos anos de hemato, sei que grande parte das lâminas é feita por falta de confiança no equipamento, falta de confiança no resultado que o equipamento fornece. E isso a gente está percebendo que os equipamentos hoje em dia eles estão cada vez mais confiáveis e eles cada vez mais com uma gama de parâmetros bem maior, né, que acaba facilitando muito a vida do analista, né, muitas coisas que a gente tinha que ver na lâmina. Então, por exemplo, um exemplo assim, índice de eosinófilo imaturo, né, quando que né, a gente tinha que caçar isso na lâmina e tá lá, né? Exatamente. Plaqueta grande, macroplaqueta, o desvio da plaqueta, né, o desvio esquerdo da plaqueta, a gente tinha que caçar isso na lâmina. E hoje em dia, os equipamentos mais modernos, eles já dão todos esses parâmetros para o analista, né, para facilitar a vida de quem trabalha no laboratório e cada vez mais fornecer resultados com mais qualidade, né? Sem dúvida alguma, né? Eu falei de algumas vantagens, mas hoje é uma gama de vantagens que você encontra no equipamento de automação, né? E isso aí realmente traz até uma segurança, né? Antes, obviamente, todo laboratório é óbvio que tem todo um respaldo médico, principalmente hematologista, mas isso vem até facilitar essa liberação para eles mesmos, né? Antes, quando nós pensávamos em ter que olhar 100% das lâminas e quando nós pegávamos algum desvio à esquerda para ter essa certeza, né? Se era aquilo, ter que repetir a amostra, de repente chamar o paciente para colher, para confirmar o resultado. Hoje, né, com essa melhoria, com essas vantagens que o equipamento nos traz, facilitou muito a nossa vida, né? Então, essa liberação hoje, né, de uma hematoscopia dentro de um laboratório, a interpretação que eu falei de um histograma, né, de um analista, já traz para ele uma segurança muito grande quando ele realmente tem que ir para a lâmina e fazer, né, a verificação se é aquilo ali mesmo. 99,9% ele vai liberar aquilo ali com total segurança, sem dúvida alguma. Exatamente. Bom, vamos a algumas perguntinhas. Morfologia digital é segura? É segura, né? A partir do momento em que você, igual eu falei, você faz toda uma análise precocemente, né? Toda uma validação, né? Não tem dúvida alguma. Nós trabalhamos hoje não só com essa parte de automação do equipamento que nos traz o resultado, mas como também da identificação e contagem de célula, né? Isso nos traz uma garantia muito grande, né? Nós já trabalhamos isso hoje dentro do laboratório e não temos esse problema, né? Nós trabalhamos dessas duas formas, né? E os resultados são muito confiáveis. Bacana. Sabemos que hemogramas normais podem ser liberados sem verificação de lâmina. O que dizer sobre os hemogramas limítrofes? Vale a pena conferir na lâmina? Com toda certeza, né? Assim como a gente falou agora anteriormente, quando você faz uma validação, né, do hemograma, você faz uma validação de 20 e tantos parâmetros, né? Então, quando você tem a possibilidade de inserir os flags, né, dentro desses equipamentos, você tem a segurança na validação de quando, se os resultados estão todos dentro da normalidade, você pode confiar 100% que aquilo ali não vai ter erro, né? Agora, em contrapartida, se ele flegou para você qualquer índice que aquilo ali é necessário ir para a microscopia, você pode ter certeza. Muitas vezes pode ser que, dependendo de uma amostra com um grau, às vezes, de degeneração, que a gente sabe que isso pode realmente acontecer, do tempo, né, de coleta até execução, isso pode trazer um resultado falso positivo, obviamente isso vai acontecer, principalmente em grandes laboratórios, mas se ele flegou e foi para a lâmina, você pode ter certeza que alguma coisa você vai encontrar ali, sem dúvida alguma.
Tá. A morfologia digital é segura, já, né, perguntaram? É necessário ir para o microscópio manual em alguma situação? Sim. Hoje em dia, para quem trabalha com, por exemplo, o CellaVision, que traz um facilitador muito grande para a contagem de células, quando você tem, por exemplo, alguns índices como grumos plaquetários, alguns valores que realmente interferem naquela contagem, é de extrema importância, sim, você levar para a microscopia óptica, né? Não que seja seguro você estar fazendo uma leitura digital, né? Principalmente hoje no mercado, mas havendo essas dúvidas, eu citei o exemplo de plaquetas, mas você também pode ter uma dúvida em um desvio à esquerda, em uma célula com a morfologia que você está tendo uma certa dificuldade na tela e você leva para a imersão, e aí você tem aquela certeza, né? Às vezes você tem que descrever uma célula, né, e não liberar, porque às vezes você não tem histórico daquele paciente também, então essa célula vai ser descrita. Então, às vezes é necessário sim você levar para a microscopia óptica. E, por último, doutora, a pergunta está meio confusa aqui, mas pelo que eu entendi, quem fez essa pergunta, se eu tiver entendido errado, por favor, manda de novo. O que eu entendi foi, o equipamento que fornece o parâmetro de plaqueta ótica, existe a necessidade de confirmação de alguns casos específicos no tubo de citrato? Tá. Eu acho que eu meio que entendi a pergunta dela. Eu vou tentar responder, caso não seja, né, ela refaça novamente. A pessoa manda de novo, Bom, vamos lá. No caso de plaqueta, nós sabemos que nós temos algumas interferências com a EDTA, né, uma agregação, e quando o paciente não é conhecido e você não tem histórico, né, às vezes sim é necessário que você solicite, né, que essa coleta seja feita em tubo de plasma citrato, para você ter certeza que não é um interferente do anticoagulante EDTA, tá? Esse é um ponto que tem que enaltecer. E o segundo ponto da plaqueta ótica, é até interessante essa pergunta, porque muitos equipamentos hoje no mercado, ele não oferece essa plaqueta ótica, né? Porque você tem que fazer toda uma programação no equipamento. Hoje nós fazemos isso na nossa linha de produção. Então, se nós temos um parâmetro de plaqueta que ele deu abaixo do valor, né, que nós já estipulamos, ele abre essa plaqueta ótica no próprio equipamento, né, na esteira, então ele volta, ele abre um exame de reticulose, que é a necessidade de contar, né, e aí sim ele dá o resultado dessa plaqueta ótica. Isso nos garante essa confiabilidade, porque ele está me liberando, primeiro, um resultado de uma plaqueta que deu fora do ranger normal, né, e ele volta para fazer essa plaqueta ótica. Além disso, com toda certeza, ele abre lâmina, né, porque nós não liberamos 100%, porque nós vamos conferir na hematoscopia, através daquela plaqueta ótica, se realmente nós temos não só aquela diminuição de plaqueta, mas se tem algum grumo ou algo relacionado a essa amostra. Bacana. Eu acredito que seja isso. O nosso equipamento tem plaqueta ótica, tá, gente? Sim, com toda certeza. Só assim um lembrete. E é uma longe validação... de mim fazer propaganda. Eu acho que não é nem questão de propaganda, Ana. Como eu falei anteriormente, né, eu mostrei aqui um portfólio de vários fornecedores que tem no mercado hoje. E é o que eu faço, e de novo, né, eu enalteço, quando você vai fazer uma escolha, né, de um equipamento, o que você busca, né, de melhor para você, o que vai te trazer essa confiabilidade. Então, se dentro de um laboratório você tem um volume X de amostra e que, por exemplo, nós estamos falando de uma plaqueta ótica, é necessário, então esse equipamento, ele me traz, ou eu vou ter que fazer essa contagem de plaqueta de uma outra forma. Então, se eu consigo validar dentro de um equipamento que ele faz 2 tipos de plaquetas, né, por que não, então, né, agregar mais ainda? Aí nós estamos falando de qualidade, né? Então, sim, com toda certeza faz toda a diferença dentro de um volume de amostras, né, que a gente tem considerável aí. Bacana. E aí tem uma pergunta aqui relacionada, não é bem o tema da palestra, mas assim, eu acho que a gente teve essa dúvida em outras palestras, quando a gente fala de hematologia, e aí isso sempre gera dúvida, a questão da liberação do reticulócito automatizado no laudo. Como vocês fazem? Vocês liberam o resultado absoluto do equipamento? Vocês fazem algum cálculo desse resultado? Como que é feita a liberação desse reticulócito? Tá.
quando nós vamos fazer a validação, né, de um equipamento que nos permite liberar o reticulócito, dentro dessa validação, né, nós vamos buscar os resultados normais, resultados alterados, e o próprio equipamento, ele faz esse cálculo, né, do reticulócito. Então, isso também é outro facilitador que nós temos hoje, né, de não ter que levar reticulócito para a lâmina e fazer essa análise. Se o equipamento de automação nos dá, né, essa garantia de que aquele resultado liberado, né, ele é confiável, então, por que não nós não fazermos dessa forma? Então, hoje, dentro do laboratório, principalmente de médio e grande porte, dificilmente alguém faz reticulócito na lâmina, né? Quando você está fazendo a validação, sim, é de extrema importância você fazer isso e até mesmo comparar com outro equipamento que você já conhece ou que você já trabalha com ele. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que de toda a validação, né, principalmente que nós já fizemos, nós já trabalhamos, né, os resultados são 100% confiáveis. Legal. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Como avaliar se a dispersão de células no gráfico está errada? Perfeito. Excelente. Excelente a pergunta, né? Como eu falei anteriormente, às vezes nós temos, né, realmente amostras com uma estabilidade um pouco acima do que nós preconizamos, e isso pode fazer com que o equipamento, às vezes, faça essa dispersão de forma errônea. Então, nós temos que fazer duas avaliações. A primeira é como a gente falou lá atrás, nós temos, através das nossas manutenções e controles, saber se, quando nós fazemos a avaliação para liberar o equipamento, se está coerente, se está condizente. Isso a gente pode olhar também na parte do histograma. E, em segundo lugar, é quando existe, né, essa condição em que você tem essa dispersão errônea, 99,9% esse hemograma ele vai para a lâmina. E aí é onde que a gente faz essa avaliação. E através da hematoscopia e do resultado em mãos dos dados que você tem dos índices hematimétricos, você consegue fazer essa avaliação, se aquela amostra está condizente ou se de repente você tem algum problema com o seu equipamento que é necessário uma intervenção da assessoria. Então, isso aí é de extrema importância você fazer essa análise. Mas esse resultado ele não vai ser liberado alto, ele vai para a lâmina com certeza. Podemos validar o controle de qualidade com amostras conhecidas? Quando a gente fala de controle de qualidade, né, principalmente para quem trabalha aí, né, com controles externos, é de extrema importância, primeiro, né, você trabalhar com controle comercial, isso aí é de extrema importância, né, mas muitas vezes tem laboratórios, ou às vezes acontece, né, de você trabalhar com amostra de controle, eles chamam amostra de paciente, amostra controle, né? A amostra conhecida é importante quando você conhece os parâmetros, os resultados, para você ter certeza que o seu equipamento está reproduzindo, tá? Então, assim, sim, é de extrema importância você trabalhar com essas amostras conhecidas para você certificar que o seu equipamento ele está sendo liberado com os parâmetros desejáveis. Eu já vou colocar até assim, uma pergunta mais ou menos minha, assim, porque a gente, como assessora, a gente vê que a realidade é muito diferente em locais, existem locais extremos, né, interiores extremos, que tem dificuldade para receber material, tem dificuldade para receber o controle de qualidade. Em casos de laboratório, assim, para que eles consigam uma qualidade, a gente sabendo que as amostras possuem uma estabilidade baixa, o que eles podem fazer para minimizar esse problema, assim, para tentar ter o resultado com a maior qualidade possível, né, dentro das condições que eles possuem? Hoje, Ana, sabidamente, a gente tem um problema muito grande com a questão de logística, né, em determinadas regiões que enviam, né, os exames para serem executados. Por isso, a nossa preocupação com essa estabilidade da amostra, né. É de extrema importância, sim, laboratório, independente de ser de pequeno, médio ou grande porte, ele trabalhar com controle comercial, né? Isso traz uma segurança muito grande, né? Porque você tem um respaldo do exame que você está executando, do equipamento, está liberando aquele resultado de forma adequada, né? Essa condição, né, que a gente está falando aí, ela vai muito da localidade, né, e de como que eu envio, né, desse controle, dessa amostra, né? Não é fácil você manter, né, uma refrigeração, né, ou, dependendo do tempo, essa temperatura ambiente, mas cada laboratório ele tem que buscar o melhor
né, possível para essa amostra chegar em condições, né, para ele. A gente às vezes recebe, sim, até controle comercial com algumas amostras, dependendo de onde ela vem, ela já chega para a gente com um grau, às vezes, de hemólise, né, você já não tem mais o que fazer ali, né? Infelizmente, você Sim. tem que ter essa inadequação. Então, sim, essa parte realmente de logística, antes desse envio, ela tem que ser muito bem trabalhada, né? É conversar as duas partes, né? De onde está saindo, para onde está chegando, né? De que forma que vai ser esse envio. Às vezes, você tem determinadas rotinas no seu laboratório que você faz aquele tipo de controle, de teste. Às vezes, não é todos os dias, isso varia de laboratório para laboratório, né? Então, sim, até isso influencia, né? Aquele momento que aquele controle vai chegar para você, o equipamento está preparado para você utilizar, ou você vai ter que esperar no dia seguinte, às vezes, para você executar aquele controle. Então, isso tudo tem que ser avaliado de laboratório para laboratório. Bacana. Em que situações uma amostra com agregado plaquetário deve ser passada no vórtex? Bom, aí a gente já está falando que uma amostra com agregado plaquetário, se você, né, não tem esse paciente já conhecido, né, de acordo com o resultado que você tem, né, do seu equipamento, já existe essa pré-análise, né, que você vai fazer para que essa amostra ela vai para o vórtex ou ela vai para o banho-maria. Isso aí vai depender do resultado, dos parâmetros que você vai ter, que o seu equipamento vai ser liberado. Isso é uma avaliação prévia que o analista vai fazer naquele momento. Agora, uma pergunta bem assim, eu vou responder como assessora científica, né? Já como biomédica, quando eu trabalhava na bancada, já tinha uma ideia sobre essa pergunta, sobre a resposta para essa pergunta, né? E agora, como assessora, mais ainda. Podemos utilizar reagentes paralelos que possuem um custo mais barato? Você quer responder ou eu respondo? Bom, por favor. Tá. Bom, quando você tem a aquisição de um determinado equipamento, isso aí eu não estou falando só de um equipamento de hemograma, pode ser qualquer um outro equipamento, gente, é de extrema importância quando você faz a avaliação e a validação com os reagentes. Então, sim, quais são os reagentes que são oferecidos para aquele equipamento? Em primeiro lugar, né, o fornecedor daquele equipamento, ele vai te falar e vai te dar garantia do que realmente pode ser ou não, né, utilizado ali naquele equipamento. Quando a gente está falando diretamente de um equipamento de hemograma, você vai avaliar uma série de coisas. Por exemplo, lâmina, né? Às vezes o fornecedor, ele vai te falar, ó, essa lâmina aqui é adequada, é uma lâmina fosca, tal, dessa dimensão, pororô. Ok, né? Mas, se você pode usar um outro tipo de lâmina que você conseguiu validar e ela é de um preço mais acessível, tudo bem. É uma responsabilidade que o seu laboratório está tendo. E assim para demais reagentes. Os reagentes que são diretos, né, que fazem as diluições, isso aí provavelmente nenhum fornecedor vai falar que você possa fazer uso. O máximo que pode acontecer aí de reagente é o que faz a coloração da lâmina. Então, aí, muitas vezes, existem, sim, né, hoje, fornecedores, né, que têm alguns corantes que possam, sim, ser utilizados. Mas aqueles que é feito diretamente nas câmaras de diluições, 90% dos equipamentos hoje é do próprio fornecedor. Exatamente. Vou fazer um adendo também, que eu já tive experiência, assim, na bancada, né, com alguns laboratórios, trabalhei desde o laboratório de pequeno porte, como grande porte, já tive experiência em trabalhar com equipamentos de marcas boas, com reagente paralelo, e assim, vai fazer validação, vai passar a validação, mas eu garanto que depois de poucos dias, poucos meses, o equipamento vai dar problema. Os reagentes, assim, como são... É que nem... Não precisa nem muito longe, né? Só que nem... como falar de gasolina de carro. Mais barata? Tem mais barata. Sim. Tem vida mais barata? Tem vida mais barata, mas não presta. Com certeza. Né? Sem contar também, que eu acho que é muito importante, assim, só ressaltar que muitos equipamentos você acaba perdendo a garantia do equipamento a partir do momento que você usa um reagente paralelo. Então, essa economia acaba muitas vezes saindo cara. Sim. Porque uma manutenção de um equipamento é muito mais cara do que manter o reagente, né? Como eu disse, né, Anne, isso tudo vai de acordo com a validação.
Eu acho que naquele momento que você está validando um equipamento, se você pretende realmente fazer isso, é óbvio que você, de repente, tem que buscar algo no mercado, se acontecer alguma falta, né? O que que vai acontecer? O que que eu vou fazer? Eu não posso parar a minha rotina, né? Mas isso você tem que fazer dentro da sua validação, né? Então, assim, primeiro, o fornecedor vai te falar o que que é possível e o que que não é. E aí, diante disso, você vai ter as suas ações dentro do seu laboratório. Isso aí, sim, é de extrema importância. E um planejamento bom também, né, doutor Ricardo? Sem dúvida Sem um alguma. Faz todo planejamento sentido. bom, a questão, a exceção de ficar sem reagente, ficar sem controle, acaba se tornando uma rotina, né? Sim, com Isso certeza. prejudica muito. Excelente, vamos para a próxima. Tem mais uma, acho, deixa eu passar aqui. Se o equipamento está funcionando bem, realmente é necessária a manutenção preventiva? Com toda certeza, né? Essa manutenção, e principalmente de acordo com o volume que você tem dentro do seu laboratório, é que você vai determinar, né, quais vai ser a periodicidade dessas preventivas. Então, alguns laboratórios adotam em passar, né, fazer a manutenção diária pela manhã, passar o controle, fazer a avaliação, né? Esse mesmo procedimento vai ser feito após 12 horas, mas dependendo do volume que você tem de amostra, a segurança que você tem, às vezes, é diminuir esse tempo. Então, se você tem uma rotina grande, né, e para você certificar que você não possa ter problema daí 4 horas, 6 horas, é você realmente fazer essa preventiva. Muitas às vezes perguntam, mas aí eu vou estar aumentando o meu custo, né, porque eu vou estar usando mais a manutenção, mais controle, aí entra o custo-benefício, né, e principalmente o resultado do paciente com qualidade. Então, você vai realmente colocar isso na balança e vai saber o que é melhor, né? A sua rotina, se ela é uma rotina que você pode passar controle 2 vezes e fazer essa manutenção 2 vezes por dia, ok. Mas se você tem uma rotina com uma quantidade X a mais de amostras, é super importante que você, por segurança, você reduza esse tempo. Bacana. Outra pergunta aqui é sobre o calibrador. Se o senhor acha válido fazer calibrações preventivas de tempos específicos, de tempo em tempo, tipo a cada 6 meses, a cada 3 meses, e se sim, de quanto em quanto tempo? A pessoa fez uma observação ainda, né? Haja vista que o calibrador é um item caro. Sim, não, com toda certeza, né? Cada fornecedor, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários fornecedores, eles já preconizam essa calibração do equipamento, né? Então, essa periodicidade, ela varia muito de fornecedor para fornecedor. Normalmente, né? Existe essa calibração a cada 6 meses, mas é igual eu estou falando, isso aí varia muito de fornecedor. Então, tem alguns que realmente preconizam 6 meses, tem outros que preconizam 4 meses. Normalmente é de 6 meses abaixo, mas vai variar de fornecedor para fornecedor. Bacana. Essas informações sempre estão nos manuais também dos equipamentos, tá, gente? Sei que é besta falar para ler manual, né? Mas... EDTA K2 e K3. Alguma sugestão sobre o melhor anticoagulante para os equipamentos? Não. No mercado hoje existem essas duas possibilidades, né? São os tubos oferecidos, né? Volto a enaltecer. Quando você faz a validação de um equipamento, é de extrema importância que você faça a validação desses 2 tubos. Normalmente, laboratórios usam um determinado tipo de anticoagulante, né? Mas às vezes entra a questão de custo, benefício, né? Que alguns acabam enviando esses anticoagulantes de forma e fabricantes diferentes. Então, na sua validação do seu equipamento, é de extrema importância que você faça dos 2 anticoagulantes, para você não ter uma surpresinha aí, caso, né, esse tubo chegue para você. Sim. Vou fazer um adendo também, nesse caso de K2 e K3, então, a pessoa que fez, Tiago, os próprios fabricantes, quando o equipamento ele tem alguma restrição para algum desses tubos, o próprio fabricante ele já vai te fornecer essa informação no manual, ou em treinamento, ou a própria assessoria científica do fabricante vai conseguir te falar, tá? Eu, na prática, eu já tive um caso de um equipamento que estava apresentando uns resultados meio estranhos, e aí cogitou-se ser a questão do K2 e K3,
fizemos diversos testes, testamos mais de 100 amostras, assim, a mesma amostra no K2 e no K3, e não teve resultado, assim, significante, alteração de resultado significante entre eles. Mas é sempre importante você ver a observação do fabricante. Muito pertinente. É interessante para o laboratório utilizar parâmetros de controle de acordo com a sua população? Sim, com toda certeza. Quando você faz esse controle de qualidade, não adianta você buscar, né, parâmetros. Isso acontece muito, obviamente, né, quando você busca principalmente, vamos citar um exemplo de população do exterior, né, que não é a população da mesma que a gente trabalha hoje aqui, né, por exemplo, a nível Brasil. Então, essa validação, sim, é de extrema importância que você faça direcionada ao seu público, né? Isso faz toda a diferença. Não é a mesma coisa, né? Você pegar um paciente de uma população, né, aqui, por exemplo, a nível Brasil, e pegar parâmetros de fora. Isso aí vai fazer uma confusão na sua vida quando você for aplicar esses parâmetros aí numa planilha para fazer a validação. O controle de qualidade, ele não vai ser efetivo. Sim. Perguntas acabaram-se. Alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. Aproveitando, aqui no cantinho da tela, a gente tem o QR Code do nossa pesquisa de satisfação do webinar. Por favor, puderem responder rapidinho, bem rapidinho, tá? O teste são poucas perguntas. É muito importante darem a opinião de vocês relacionada aos próximos eventos. Os eventos desse ano acabaram, mas ano que vem a gente já está planejando mais algumas coisinhas. Então, é muito importante a opinião de vocês, algum assunto pertinente, algum assunto relevante que queiram saber mais, por favor. As opiniões serão muito bem-vindas. Deixa eu só ver se temos mais perguntas ou se acabamos por aqui. Acabou mesmo, Ricardo. Enfim. Acho que é isso. Obrigada, doutor Ricardo, mais uma vez, por participar com a gente do último webinar. Eu que agradeço. Esse webinar vai ser disponibilizado em breve no nosso canal do YouTube. Para quem não segue a gente, dá uma procuradinha lá, Mindray Brasil. A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn e a gente está no YouTube. Então, tem bastante material informativo, de conhecimento. Todos os nossos webinars ficam disponibilizados no YouTube. Mas eu também quero agradecer, né, a todos vocês por estarem aqui participando dessa live. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, né, que às vezes não foi mencionada, vocês podem ficar à vontade, tem meu e-mail aí, tá bom? E vocês podem entrar em contato que, na medida do possível, eu consiga responder para vocês, tá? Então, já fica aqui desde já o meu agradecimento, tá bom? Muito boa noite a todos.